O Japão ele tem aí a façanha de sempre trazer BLs culinários e muitas vezes a gente acha que é tudo igual, mas a Terra do Sol Nascente sempre traz aí uma produção com significados totalmente diferentes. E hoje eu vou trazer aqui as minhas impressões sobre o primeiro episódio do BL japonês Sukiya Nenkedo do Yaroka. Olá, Fujoshi de Fudanshis, eu sou o Takashi e vem comigo pra saber aí as minhas impressões sobre o primeiro episódio do BL japonês Sukiya Nenkedo do Yaroka. Sukiya Nenkedo do Yaroka é uma produção japonesa que conta a história aí de um charmoso dono de um restaurante que passou aí por alguns traumas no passado, mas ele teve aí o seu grande foco no seu restaurante e traz alegria para as pessoas ao seu redor. Porém, com a chegada de um novo cara, vem trazendo aí novos desafios, tanto para ele, quanto também para este novo visitante. A produção ela teve aí o seu lançamento no dia 12 de janeiro, contou aí com 10 episódios e tem uma duração média de 23 minutos cada episódio. Tem aí no seu elenco os atores japoneses Kan Hideyoshi, que vai dar vida ao Matsumoto, o dono do restaurante, e o Nishiyama Jun, que vai dar vida aí ao Soga, que é o novo visitante de Osaka. Logo de início a gente percebe aí o Matsumoto, que é um cara charmoso, bonitão e talentoso na culinária, e ele possui aí um restaurante lá em Osaka. Mesmo com todas essas qualidades, ele acaba aí levando uma pequena ferida, né, que é uma desilusão amorosa que lá no passado, e ele vem trazendo aí esse trauma nos dias de hoje. E devido a essa desilusão amorosa, o Matsumoto ele foca 100%, né, na sua vida profissional e deixa de lado aí a sua vida amorosa. A gente percebe que ele se esforça muito, né, e ele até de certa forma ele está feliz aí em focar aí 100% no seu restaurante, e ele acaba percebendo que ele consegue aí deixar as pessoas mais felizes, né, com a sua comida, e para ele até então tá tudo ok, né? E a gente acaba percebendo não só nessa obra, como também em outras produções japonesas, que o Japão ele tem aí um toque especial em trazer, né, alguns dados da sociedade japonesa para suas produções. A gente começa a observar aí como os japoneses eles são dedicados na culinária, como eles veem a culinária, né, e a comida como uma obra de arte e uma filosofia. E além disso, a gente também acaba percebendo como os japoneses eles acabam deixando de lado a sua vida social e eles focam quase que 100% na sua vida profissional. É uma coisa que a gente vai ver no Matsumoto e também é uma coisa que a gente vai ver muito no Soga. E o Matsumoto ele pensa aí que tá na sua vidinha comum do dia a dia, né, sem grandes reviravoltas. Porém, em um dia, acaba entrando aí no seu restaurante um cara chamado Soga, e é aí que a sua vida vai mudar em um 360 muito louco, e ele vai acabar percebendo que o seu coração acabou batendo bem mais forte. Uma das coisas que eu observo muito bem, tanto nas produções japonesas como nessa, né, é que o nosso protagonista ele não tem vergonha nenhuma de demonstrar que sente amor pelo outro protagonista, e ele fala isso abertamente. A gente observa também que em outras produções japonesas, os protagonistas eles realmente se declaram, né, assim, para os seus amigos e tal, falando que realmente tá gostando daquela outra pessoa, que é um fato muito diferente em outros países e em outras produções, que muitas vezes quando a gente vai observar, né, o protagonista ele tá gostando do outro cara, porém ele acaba escondendo esse amor e ele fica fugindo de toda essa situação, porém no final eles acabam ficando juntos. É um fator que a gente não encontra aí nessa série, né, e é um ponto positivo que a gente tem que mostrar, que os protagonistas eles são bem corajosos na hora aí de demonstrar o seu carinho e o seu amor pelo outro parceiro. O Matsumoto, né, ele acaba percebendo aí e olhando o Soga como uma pessoa divinal, né, um ser divino. Tudo que ele faz, né, quando ele mexe o cabelo, quando ele mexe o óculos, são coisas assim que ele acaba ficando hipnotizado e tudo aquilo é como se fosse um amor pela primeira vez, sabe? Então ele tá mesmo com os 4 pneus arriados pelo Soga e tudo que ele faz é algo divino, é algo maravilhoso. Porém, o que acha ser um ser divino, na verdade, né, o Soga é uma pessoa bem pé no chão, uma pessoa gente como a gente, e ele passa aí por diversos perrengues, né, a gente começa a observar no seu trabalho, ele tem grandes dificuldades,
Para quem não sabe, o Soga ele foi transferido de Tóquio para Osaka, né? E a diferença das regiões é muito grande. A gente vê aí que são duas regiões totalmente diferentes, com costumes diferentes, né? Então ele acaba sentindo essa mudança. É a mesma coisa, vamos dizer assim, de uma pessoa que tá no Sudeste e vai pro Nordeste ou vai pro Norte. Então sente muito a questão cultural e além do jeito de ser das pessoas. Então o Soga ele sente aí grandes dificuldades e além dessa mudança, né, de região, tem também a questão de que ele é uma pessoa muito rígida consigo mesmo, ele é muito fechado e ao mesmo tempo ele é uma pessoa que quer ser muito disciplinado. Então essa disciplina acaba sendo aí um calcanhar de Aquiles, né? Ele acaba aí se tornando uma coisa contra ele e ele acaba passando aí por diversas dificuldades no decorrer dessa produção. O Matsumoto, ele tá super apaixonado pelo Soga, mas como a gente sabe, nem tudo são flores, mas eu acho que ali foi uma casca de banana pra quem assiste a produção, né? Acaba aparecendo uma garota nessa jogada e ela logo de cara ela pede aí pra sair com o Soga pra conversar com ele e entender melhor, né, esse novo funcionário da empresa. E quando entra o Soga com essa menina lá no restaurante, parece aí que é um balde de água fria no Matsumoto, né? Ele fica super desanimado, mas ao mesmo tempo ele fica super raivoso. E logo assim a gente começa a perceber um certo humor, é um humor muito leve, né? Não é um humor que a gente observa como em outras produções japonesas, mas nessa série é uma coisa bem levinha, né? Uma coisa bem sutil. E nesse humor aí que a gente acaba observando, essa menina logo de cara, o que eles achavam que ela ia se declarar pra ele, ela acaba perguntando, né, por que ele é tão fechado e se ele tem aí, né, um certo preconceito com as pessoas de Osaka, né, porque ele não consegue se entrosar muito bem com as pessoas de Osaka. A gente acaba percebendo que o Soga ele fica bastante desconcertado, né, com essa situação, porque a menina acabou praticamente colocando ele na parede em relação a isso, se ele tinha algum preconceito com o povo de Osaka, e aquele climão super pesado que tava ali naquela mesa, né, o Matsumoto acaba percebendo e ele vai ali e acaba tentando contornar toda a situação. Ele acaba falando que o Soga ele é uma pessoa totalmente diferente, que ele conheceu ele já antes, e ele tem aí uma vibe diferente. Pode ser que devido à mudança do trabalho, né, de Tóquio para Osaka, ele tenha aí sentido, né, as diferenças do local, por ser novato e tudo mais. A menina, ela acaba reconhecendo tudo isso e o clima acaba aliviando, né, e ele acaba ficando também mais aliviado com aquele climão que acabou surgindo entre eles. A gente acaba percebendo, né, os extremos entre o Matsumoto e o Soga. O Soga, como eu já havia falado, é um cara rígido que não consegue sair muito da linha. Já o Matsumoto é um cara bem comunicativo, é um cara bem transparente, ele acaba se comunicando com as pessoas, ele é muito magnético, vamos dizer assim, né? Então as pessoas acabam gostando muito dele, então são grandes opostos que acabam aí se atraindo nessa produção. A gente acaba percebendo claramente essa situação quando o Soga ele acaba conversando com o Matsumoto e ele fala que o Matsumoto ele é muito diferente, ele é muito descontraído, ele é muito extrovertido e é uma espécie de inveja, né? Eu acho que o Soga ele sente uma inveja do bem, vamos dizer assim, que o Matsumoto ele é muito diferente dele e ele eu acho que queria também ser dessa mesma forma. E nessa conversa, enquanto os dois estão conversando, o Soga ele fala sobre a personalidade do Matsumoto, ele acaba revelando de fato o porquê dele não conseguir se entrosar muito bem no trabalho. Ele acaba falando aí que o povo de Osaka é um povo muito bem-humorado, então ele não consegue lidar com essa situação. Até uma das cenas, de uma maneira meio cômica, né, mostra o Soga apresentando um determinado produto, né, da empresa. E no final é como se a cena mudasse para uma questão de stand-up, né? Um local de stand-up. E os chefões de lá ficam perguntando, mas cadê a piada? Sempre quando você vai fazer uma apresentação, você no final tem que fazer uma piada para quebrar o clima e tudo mais. E ele fica bastante desesperado, porque ele tem uma tradição muito de Tóquio, né? E Tóquio é um lugar muito rígido, é um lugar muito sério. E o povo de Osaka é um povo mais descontraído, gosta de fazer muita piada, ele sempre espera que as outras pessoas façam outras rirem, né? Então é uma coisa assim, é uma região em que o clima é mais diferente, né? Não tem tanta aquela rigidez e o pessoal é mais descontraído uns com os outros. Então isso daí acabou sendo uma grande dificuldade, né? Ele fica super desesperado porque ele não consegue
transmitir aquilo que as pessoas querem. Mas por ele ser uma pessoa rígida e esperar que seja sempre o melhor, isso acaba deixando ele enlouquecido, ele entra em parafuso, né? Ele não consegue lidar muito bem com essa situação. O Matsumoto, na outra cena, ele acaba ficando um pouco questionando, né, em relação do porquê ele tem essa certa rigidez com o povo de Osaka, ele tem esse certo preconceito com o povo de Osaka. Mas depois disso ele acaba aí sendo cortado porque ele acaba recebendo uma mensagem do Soga dizendo que ele vai voltar para o restaurante. E a gente já sabe, né? O Matsumoto tá com os 4 pneus arriados, então ele vai ficar ali super, vamos dizer assim, boiolinha. E vai ficar super apaixonado porque o Soga vai voltar para o restaurante. Mesmo o Matsumoto sendo uma pessoa extremamente extrovertida, que consegue ser bem comunicativa com as outras pessoas e é uma pessoa bastante magnética, a gente acaba percebendo que o Matsumoto, ele é uma pessoa que está muito fechada, né? Como eu já havia falado lá no início, ele passou por um trauma, né, de relacionamento e isso acabou aí lhe deixando muito fechado para questões amorosas. Ele acaba questionando sobre essa questão, ele diz assim, eu tô muito feliz com o meu modo de ser, eu tô muito feliz do jeito que eu sou, mas ao mesmo tempo, do nada, dá um estalo na cabeça dele, vamos dizer assim, que ele acaba imaginando o Soga, né? Ele vê o Soga na sua mente e ele fica bastante desesperado, ele fica bastante confuso, porque ele tá tentando se enganar, ele tá tentando dizer ali que ele tá feliz sozinho, mas ao mesmo tempo vem na sua mente o Soga, então é como se fosse duas contradições ali batendo de frente na sua mente e ele fica bastante confuso em relação a tudo isso. Essa produção a gente acaba percebendo que tem diversas mensagens assim que são nítidas e ao mesmo tempo são ocultas, né? A gente acaba vendo aí claramente que uma das mensagens que é bem clara e ao mesmo tempo não é uma 2 em 1, vamos dizer assim, que é a questão de que não importa o tempo, né? A gente tá sempre aí disposto a mudar, então a mudança ela pode acontecer a qualquer tempo, nunca é tarde para você mudar o que você realmente quer na sua vida. E uma dessas cenas que é uma coisa muito simples, mas eles conseguem transmitir essa mensagem muito bem, que é a questão do Soga, que ele não queria comer determinado alimento, porque lá na infância ele teve um certo trauma na sua vida em relação a isso, e o Matsumoto ele acaba aí convencendo, né? Ele traz aí uma forma culinária aí, desse alimento para que o Soga possa comer e mudar a sua opinião em relação àquela comida. Então o Soga ele acaba comendo e ele acaba percebendo que a comida não era tudo aquilo que ele estava achando lá atrás, né? Que era algo tão terrível que ele achava lá na infância. E essa pequena mudança foi algo que realmente deixou o Soga bastante emocionado. A gente vê já perto do finalzinho da produção que ele se sente muito grato pelo Matsumoto ter feito isso por ele, porque era uma coisa assim, como eu falei, ele é um cara muito rígido, então essa pequena mudança que teve, mesmo simples, né, para o Matsumoto, mas para o Soga foi uma mudança muito grande, foi uma coisa assim que deu um significado totalmente diferente para ele. O Matsumoto ele fica bastante emocionado e nesse mesmo tempo, né, ele fica super aí com vontade de mostrar para o Soga que ele é uma pessoa diferente e que o povo de Osaka também é diferente. E nesse mesmo momento, né, o spoiler aí chegando, o Matsumoto acaba se declarando para o Soga e acaba o nosso primeiro episódio. Tsukiya Nenkedo do Yaroka é uma produção assim que no seu primeiro episódio mostrou aí os seus personagens. É uma coisa que eu sempre falo, o primeiro episódio é sempre a apresentação dos personagens, os seus sentimentos, o que eles carregam, né? E a personalidade de cada um. Então, sempre no primeiro episódio a gente tem que botar em mente que tem que trazer aí a personalidade dos protagonistas e também dos seus coadjuvantes. Então, essa produção foi uma coisa que eu já gostei de cara. E também essa questão de trazer a questão culinária, que é algo muito batido, algo que está sempre nas produções. Toda produção japonesa praticamente a gente acaba vendo a questão de BL e culinária, mas essa produção ela traz aí uma outra perspectiva, ela traz aí um outro olhar sobre essa questão, né, que a comida ela acaba de certa forma sendo um pano de fundo, né, um plano de fundo, é uma coisa assim, deixada mais de lado, e o romance do Soga e do Matsumoto é o ponto central, que a gente acaba percebendo ali muito bem claro. Então essa produção do seu primeiro episódio realmente trouxe aí, prometeu aí
o que cumpriu e vem trazendo uma coisa que o Japão sempre traz, que é qualidade e boas produções. E chegamos ao fim a resenha do primeiro episódio do BL japonês Sukiya Nenkedo do Yaroka. E se você gostou dessa análise e quer essas e outras análises também de outras produções, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui também se você já assistiu essa produção, as suas impressões sobre ela, e se você não assistiu, também coloca aqui que eu quero saber de você. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilhe também com aquele seu amigo ou a sua amiga que é viciada em BL, ou se aquela pessoa ainda não conhece o universo BL, divulga para ela o Aigo, para o Aigo crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!